Quinta dia de produção. Realização do NUBEP, Núcleo Baiano de Estudantes de Engenharia de Produção. Nesse episódio inaugural, contamos com a ilustre presença de Thiago Coutinho, ele é engenheiro de produção e diretor executivo do Grupo Voito. Agora, fique com a entrevista. Nossa temática hoje é bem interessante, Thiago. Na verdade, assim, eu conheço muitas pessoas que não sabem para que lado vai o Seis Sigma. Não sabe. Sabe que é necessário, sabe que está ligado ao Lean, mas não sabe exatamente o que é o Seis Sigma. Então, nossa conversa hoje é sobre isso. Parece óbvio, né, o que eu vou perguntar agora, mas necessário para a galera entender de fato o que é. O que é o Seis Sigma, especificamente? O Seis Sigma é uma metodologia de solucionar problemas focado em analisar dados e construir um raciocínio de forma a entender a causa raiz dos problemas e fazer com que o processo que gera esse problema seja o mais perfeito possível. O Seis Sigma, essa metodologia, tem lá o Seis Sigma como um número cabalístico, ele representa o grau de precisão de performance de um processo. Então, quando a gente fala assim, vou desenvolver um projeto Seis Sigma, significa que eu vou entender um problema da empresa e vou construir uma solução para aquele problema, uma solução que a gente não sabe qual é. Então, a gente desenvolve um trabalho investigativo de mapear todas as variáveis que têm relação direta e indireta com um determinado problema da organização e soluciona esse problema. Agora, por que isso ficou famoso? Porque os problemas que são solucionados pelo Seis Sigma são problemas que têm interferência direta no dinheiro da organização. Então, isso faz as empresas se tornarem mais lucrativas, seja pelo aumento de performance do processo, seja pela redução dos desperdícios. Então, isso é a metodologia Seis Sigma. Ela salvou a empresa General Electric, do Jack Welch, né, que tinha como CEO o Jack Welch, um dos grandes executivos do século, nos deixou aí há alguns meses atrás, mas salvou uma grande empresa americana do fracasso, né, da crise, e essa metodologia começou a ser disseminada para outras empresas que começaram a perceber valor nisso, porque uma vez que ajudou uma grande empresa, pode ajudar muitas outras também. Então, o Seis Sigma hoje, ser um profissional Seis Sigma, significa que você domina uma caixinha de ferramentas para poder solucionar problemas. Aí eu já vou passar para uma outra dúvida que todo mundo tem, né? Como é que são essas escadinhas, né? A gente ouve falar de White Belt, Yellow Belt, Black Belt, Green Belt e o Master Black Belt. Essas escadinhas, elas fazem analogia às artes marciais. É uma maneira de incentivar e valorizar as pessoas que se preparam e se tornam mais preparadas para solucionar problemas. Então, White Belt, ele tem uma caixinha de ferramentas mais básica, é o feijão com arroz. Ele vai participar de projetos de melhoria, ele vai contribuir como um participante de um projeto. O Yellow Belt, um pouco mais. O Green Belt já tem uma bagagem mais robusta de ferramentas estatísticas para solucionar problemas, de comportamentos de liderança, para realmente se tornar o líder de um projeto. Black Belt, como já é de se esperar, mais ainda. O especialista Black Belt é aquele cara que domina estatística pesada e soluciona problemas complexos. E o Master Black Belt é o chefe do negócio todo, é o cara que manda no programa. Ele é responsável pela implantação e pelo direcionamento dos belts de forma geral. Então, o grande bacana dessa metodologia é que cria esse ambiente que estimula as pessoas. Quem faz arte marcial sabe o quanto que é estimulante você colocar um cinto e passar de uma faixa para outra. Isso aí traz um prestígio, traz uma sensação de competência, uma valorização muito grande. E aí, quando se usa esse mindset dentro do ambiente empresarial, esse prestígio, essa valorização, tudo acaba virando o que é mais importante, no final das contas, dinheiro.
Então, por isso o Seis Sigma ficou tão famoso, porque ajuda as pessoas e cria um ambiente, cria uma cultura muito propícia para a geração de resultados. Entendi. E me diz uma coisa, Thiago, quanto tempo demora para eu conseguir passar por tudo isso, até ser um especialista, e qual é a diferença entre fazer os cursos e ser um especialista para poder assinar os projetos? Porque tem essa diferença, não basta só fazer os cursos, tem que ser especialista para poder assinar, né? Para fazer os cursos, cada curso tem uma carga horária de duração. O White Belt são 4 horas, o Yellow Belt são 16 horas, o Green Belt 40 horas. Não, o Green Belt 80 horas. Então tem essa carga horária dos treinamentos. Todo mundo que quer se tornar um especialista Seis Sigma, o primeiro passo é passar pela capacitação. Quando faz o curso, recebe o certificado que fez o curso, ok? Aí, o mercado instituiu algo muito importante, que faz muito sentido dentro da metodologia, que é o título de especialista Seis Sigma. Mais um símbolo de prestígio e de reconhecimento. O especialista Seis Sigma é concedido para aquela pessoa que colocou em prática, colocou a mão na massa e tirou os conhecimentos e as ferramentas do curso e aplicou no seu dia a dia. Aplicou o primeiro projeto, você recebe o especialista Green Belt em Lean Six Sigma. O segundo projeto, Black Belt em Lean Six Sigma. E o terceiro projeto, Master Black Belt em Lean Six Sigma. Então, o tempo que você me perguntou tem essa carga horária dos treinamentos, ela é inevitável. E o segundo estágio, para se tornar um especialista, tem que botar a mão na massa. Tem duas formas de botar a mão na massa. Desenvolvendo o projeto na empresa que o aluno trabalha, ou até mesmo oferecendo isso para uma empresa terceira, um projeto, vamos chamar assim, de cunho real dentro de uma organização. Aí pode qualquer organização, pode ser empresa júnior, pode ser uma organização pública, pode ser uma universidade, qualquer tipo de business, qualquer tipo de processo recebe um projeto Seis Sigma. Então, pode obter o certificado de especialista desenvolvendo um projeto em uma organização ou desenvolvendo o que a Voito criou e denomina PPA, Projeto Prático Aplicado. É um contexto no qual a gente usa tecnologia a nosso favor e expõe os nossos alunos a um ambiente de desafio, de capacidade analítica e de geração de resultados, solução de problemas. Então o aluno é exposto a um desafio, ele tem que entregar uma documentação para preencher aquela etapa e assim que ele entrega, um novo contexto é apresentado e assim por diante, até percorrer os 5 estágios de um projeto Seis Sigma. Os 5 estágios dessa metodologia Seis Sigma. O que é e quais são esses 5 estágios? Para você solucionar um problema de forma assertiva, tem um mindset por trás. Qual é? Definir o problema, medir o problema que foi definido, analisar o problema que foi medido, tá? Definir quais são as melhorias, é o improve, e depois a etapa de controle, para a gente manter todas as melhorias que foram implementadas. Então, definição, medição, análise, melhoria e controle. São 5 estágios de um projeto Seis Sigma. E você passa por isso dentro do nosso programa de formação. Tem acesso a isso dentro do PPA. Entendi. E me diz uma coisa, um profissional que ele é especialista em Seis Sigma, por exemplo, dentro da indústria, trabalhando já, ele é melhor remunerado por isso? Tem estudos da American Society for Quality que os profissionais Seis Sigmas chegam a ganhar 40% a mais do que um profissional que não é Seis Sigma. Isso vem pelo potencial de resultado. É muito comum essa dúvida sobre quanto que ganha um profissional. Mais credibilidade do que eu falar é você buscar no Google, vai no vagas.com, vai no Cato, né? São 2 grandes portais de emprego do Brasil. E procura lá Black Belt em Lean Six Sigma e Green Belt em Lean Six Sigma. E vocês vão ver vagas de 8, 10, 12, 15, 20 mil reais por mês de empresas buscando esses caras no mercado. O meu maior objetivo, posso dizer que foi o provocador da criação da Voito, foi fazer a formação Seis Sigma para que eu ficasse preparado para ir para o mercado. E isso me preparou. Eu entrei no Grupo Votorantim, depois fui trainee da MRS Logística, fiquei 4 anos por lá. Depois a vida deu algumas voltas e eu mergulhei de fato na Voito, porque eu acreditava que é o caminho que fazia mais sentido dentro do meu perfil e dos meus objetivos pessoais e profissionais. Mas eu busquei e fiz a capacitação Seis Sigma num processo de formação para que o meu passe ficasse mais valorizado.
Você sabe dizer se a aplicação de um projeto Seis Sigma, ele substitui o ISO 9000 e o ISO 9001 ou são coisas distintas? São coisas distintas, tá? Aqui é legal, quando a gente fala dessas metodologias, até da gente clarear o que é o Lean Six Sigma, né? Porque a gente tem lá o Lean Manufacturing, que foi lá inspirado no sistema Toyota de produção em larga escala, indústria automobilística, redução de desperdícios. Essa é o Lean Manufacturing. Vou produzir com menor quantidade de desperdícios em todas as etapas do processo. E o Six Sigma, ele reduz a variabilidade do processo, faz com que ele seja mais assertivo, mais preciso. Acontece que quando a gente está desenvolvendo um projeto Six Sigma, um projeto de melhoria, os profissionais começaram a perceber que durante o projeto usavam muitas ferramentas Lean. E aí houve uma fusão, uma sinergia dessas metodologias e hoje o que se ouve falar é do Lean Six Sigma. Então, os nossos programas de formação são todos formação de Green Belt em Lean Six Sigma, Black Belt em Lean Six Sigma, porque é a fusão das metodologias estatísticas com as metodologias de redução de desperdícios do Lean, tá? E aí vem essa pergunta: qual que é a relação do Six Sigma com a ISO? A ISO 9000, mais especificamente, ela regula boas práticas para a gestão da qualidade dos processos de uma organização. A ISO, ela tem uma visão mais sistêmica. A ISO procura entender a organização, as políticas, a estratégia, o contexto que ela está inserido, as práticas relacionadas aos produtos, as práticas relacionadas aos processos. Então a ISO é um sistema de gestão mais completo. O Six Sigma não chega a ser um sistema de gestão, porque ele não pega várias variáveis como essas que eu acabei de comentar. Ele é uma metodologia de desenvolvimento de projetos focada em trabalhar dados para tomada de decisão sem achismo, tomada de decisão com base em fatos e dados. As razões para isso eu acho que não preciso aprofundar. Quando a gente toma decisão com base em fatos e dados, a gente consegue tomar decisão mais precisa e mais rápida. Com certeza. E velocidade talvez seja o drive mais... Tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Justamente. Então não tem pra onde correr. Vou fazer uma pergunta redundante, na verdade, que você já respondeu, mas para que a galera fique ciente. Qual é o diferencial do Grupo Voito na formação do Six Sigma? A gente sabe que tem vários locais, vários lugares que fornecem esse treinamento, essa capacitação, mas que eu particularmente sou fã, né, do Grupo Voito, então não posso nem falar muita coisa. Eu já não sei falar. Os diferenciais estão todos relacionados à nossa experiência de ensino, tá? A gente entende que a Voito tem 3 grandes diferenciais. É a metodologia que a gente utiliza, tá? São vídeos curtos, direto ao ponto, de forma didática, trazendo cases práticos. Essa é um dos pontos. Metodologia. O outro, tecnologia, tá? A gente tem uma plataforma de ensino própria, aplicativo, permite que as pessoas façam download, enfim, uma série de vantagens nesse sentido. E o terceiro diferencial é acesso aos especialistas. A gente faz um esforço enorme e eu particularmente procuro responder as dúvidas que chegam para mim por vídeo para ter uma interação e um olho no olho com nossos alunos. Então, esses são os nossos diferenciais que agrupados eu traduziria como a experiência de ensino que a gente promove. Algumas pessoas perguntam: Thiago, por que você tem 50 pessoas na empresa, cara? Que fazem lá dentro ser uma escola online? Cara, a gente tem uma equipe de tecnologia, pensa nas regras de negócio, que pensa nas linguagens mais modernas que os usuários estão utilizando, e esse mundo é complexo pra caramba, para poder oferecer uma experiência fluida, uma experiência rápida. Então, o nosso diferencial está muito relacionado a isso. E é claro, 13 anos de história fazem com que a gente ganhe um certo grau de experiência e amadurecimento dos nossos produtos. Então, a linha de formação Six Sigma, que é uma linha das mais procuradas hoje dentro da nossa empresa, é uma linha que já sofreu 4 regravações. Ou seja, eu já fiz todo o programa de formação, eu já estou na 4ª regravação e cada regravação tem mais case, mais experiência prática, mais experiência de forma geral, né? Que a gente vai colocando melhorias. Então, os diferenciais basicamente são esses. A minha grande recomendação
comecem pelo curso gratuito, façam suas próprias considerações, as suas próprias conclusões. Como a gente tem muitas escolas que oferecem esse tipo de abordagem, eu acho que vale a pena, quem tiver na dúvida, abrir outro e comparar um com o outro para poder tirar suas próprias conclusões. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque a gente, nesse tempo, né, nessa trajetória, a gente conseguiu, de fato, uma posição de evidência e de referência, e não foi à toa. Foi algo que a gente conquistou com base na qualidade do que a gente oferece. Muitas pessoas me perguntam, Thiago, como é que está a Voito nessa crise e tal? Cara, a nossa dificuldade está sendo dar conta de tanto serviço, porque o volume de demanda aumentou muito, o volume de consumo aumentou muito e tem muita gente procurando. Isso mostra que realmente o EAD, que muitas vezes, né, havia algum certo tipo de preconceito, não, prefiro presencial. Se tinha alguma conversa dessa, isso acabou. Hoje as pessoas estão procurando o EAD e aceitando isso como uma facilitação diante de um novo contexto, tá? É bem por aí. É preciso passar por todas as etapas e por quanto tempo? Acho que você já respondeu, né? Essa pergunta. Sim, e tem que passar por tudo, mas tem gente que já começa no Black Belt. Quando você entra num programa de formação Black Belt, já está contemplada a formação White, Yellow e Green. Então, você passa por todas as etapas, mas cabe a cada um escolher qual passo que quer dar em cada momento. Onde eu posso fazer esses cursos? Grupo Voito, gente. Aonde mais? Voito, VOITTO, voito.com.br. A gente posta sempre tem sorteio, tem promoção, cupom de desconto, sempre tem uma novidade. Estão pedindo pós-graduação. Então, isso é um assunto que está sendo trabalhado já, porque a demanda está grande e as pessoas estão buscando. A gente está trabalhando isso e em breve tem novidades para vocês. Seis Sigma pode ser aplicado tanto para a produção de bens de consumo quanto a serviços? Exatamente, esse é um paradigma que já está sendo quebrado, né? Tanto do Lean, que foi o Lean Manufacturing, que ficou mais famoso, mas hoje tem Lean Office para escritórios, Lean Healthcare para a área de saúde, farmacêutica, hospitalar, e por aí vai, Lean Logistics, enfim, Six Sigma também é aplicado em bancos, empresas governamentais e por aí vai. Qual foi o maior desafio no momento de abrir a empresa ainda cursando o 8º semestre de engenharia de produção? Os desafios de abrir uma empresa cursando o 8º período de produção foram os desafios, eu acredito que, de abrir uma empresa de forma geral. Seleção de pessoas, estratégias de mercado, entendimento, né, do que o mercado quer, o que a gente vai oferecer, e um processo de adaptação constante. E empreender é um enorme desafio, mas se torna quase impossível se não houver flexibilidade de adaptação. A gente tem que ter ali o efeito camaleão. A gente tem que conseguir se adaptar aos contextos. Veja esse cenário de pandemia que nos foi apresentado. Como que a gente está se adaptando? Então, a gente tem que estar aberto a novidades e se adaptando a todo instante. Esse é o grande segredo. Quem possui somente a formação White Belt, até o momento, consegue alguma oportunidade relacionada à área? De que forma? Legal. Qualquer tipo de formação já é um up a mais, se isso não for redundante, né? Um plus a mais é redundante. Qualquer tipo de formação já é um plus a mais no seu currículo, entendeu? Quando você está no estágio, por exemplo, de procurar uma oportunidade de estágio, se os seus colegas de sala não têm uma formação White Belt e você tem, isso já te coloca em um outro patamar de evidência. Pelo conhecimento adquirido, mas mais do que isso, pelo comportamento de buscar. Eu acho que isso é mais importante do que o conteúdo especificamente do White Belt. Mas quando eu estou selecionando alguém e eu vejo que a pessoa procura fazer curso, procura participar de congresso, isso já mostra que a pessoa é interessada, que tem chance dela aderir às nossas necessidades. O grande segredo é você estar sempre avaliando como uma estratégia competitiva de empresas. Quando você vai olhar o teu negócio, como que você está em relação aos colegas que estão concorrendo. Se você vai partir para um projeto de trainee, pleitear uma vaga de trainee, será que tem concorrentes que já têm o Green Belt? Se eles já têm o Green Belt, o seu White Belt não vai servir para muita coisa. Se você vai pleitear uma vaga de gerência, na Votorantim era um pré-requisito, né? Todo gerente tinha que ter uma formação Black Belt. Se você vai pleitear uma vaga de gerência, tem que avaliar também como é que... Então essa questão da oportunidade é muito relacionada ao nível que você está buscando. A gente está em período de crise, a gente não pode sair de casa, então não vamos ficar esperando, né? A gente tem que esperar capacitando, produzindo, fazendo alguma coisa. Tem vários cursos gratuitos que não custa nada você tirar algum tempinho do seu dia e fazer uma aula ou duas e vai fazendo, e aí no decorrer, né?
você acaba concluindo. Lembrando que a gente não deve se cobrar tanto, a gente tem que ser gentil com a gente mesmo, com o nosso tempo, porque meu tempo não é o seu e o tempo de cada um é individual, mas esperem fazendo alguma coisa produtiva, se capacitando, porque é um bem individual. Isso aí ninguém tira, o conhecimento é algo que ninguém tira de você. Outro dia eu vi uma frase no feed do Instagram de algum desses gurus aí da modernidade, falando uma coisa assim: se você sair dessa crise sem nenhum projeto, sem nenhuma ideia e sem colocar nada em prática, então não era falta de tempo a sua desculpa. É sempre isso. Agora todo mundo tem tempo. E agora qual é a tua prioridade, né? Esse que tem que ser a grande pergunta. Sabemos que a etapa principal e mais crucial do DMAIC é checar, controlar. Como podemos facilitar essa etapa e fazer com que mantenhamos o projeto funcionando? Uma das etapas mais críticas do DMAIC é o final do projeto, porque o ser humano tende a fazer as coisas do jeito que ele está mais habituado a fazer, do jeito que ele está mais acostumado a fazer. Então, se a gente desenvolve um projeto de melhoria, muda lá uma série de coisas no processo e não estabelece cuidados para a gente controlar essas mudanças, existe uma grande chance delas caírem no esquecimento e o processo voltar a ter a performance antiga. E aí, para que a gente possa mensurar, né, para que a gente possa monitorar esse risco, essa etapa de controle, a última etapa do projeto, tem uma porrada de ferramenta. Então tem uma ferramenta, por exemplo, que é o OCAP, Out of Control Action Plan. Ele ajuda a gente a definir o que fazer quando alguma coisa sai do nosso controle. Tem a ferramenta do CEP, Controle Estatístico de Processos, que eu vou avaliando as cartas de controle ali para poder identificar rapidamente quando alguma coisa sair da minha zona de controle. Tem ferramentas de padronização, POP, né, os procedimentos operacionais e por aí vai. Então são essas ferramentas que ajudam a gente a fazer com que essa etapa, com que os objetivos dessa etapa sejam cumpridos e que as mudanças sejam perenes, sejam contínuas. Muito obrigado por assistir essa entrevista até o fim. Mais novidades lá no Instagram do Nubep. Você encontra o link de acesso aqui na descrição desse podcast.